Hoje eu vim compartilhar com vocês um projeto super útil. É uma bolsa térmica dobrável, ideal para quem quer oferecer um produto aí diferenciado e prático aos seus clientes ou para uso próprio. O diferencial aqui é que ela aberta pode ser usada como um jogo americano e quando não estiver em uso pode ser dobrada, reduzindo muito o seu tamanho. Ela é muito legal para levar para o trabalho, para a faculdade, para a escola, dentro da mochila, pode ser usada em piquenique, é muito fácil de limpar também, o que agrega ainda mais valor à sua peça. Para fazer essa peça, você só vai precisar de um retângulo medindo 60 por 50 centímetros. Cortei ele na parte externa e no forro, essa mesma medida. Na parte externa, eu estou usando tricoline 100% algodão e estruturei com um nylon dublado ou nylon acoplado, que é uma estruturação bem leve, tá bom? Se você não quiser usar esse material, ele pode ser substituído por manta R1. Você pode também usar um TNT 120 ou 150 gramas, mas precisa ser uma estruturação leve. Para o forro eu vou usar o Bagum, esse aqui é o Bagum com brilho, que também é um excelente material para você fazer peças térmicas, por ser impermeável e também muito fácil de manusear. O forro eu vou reservar aqui por enquanto e vamos trabalhar aqui com a parte externa. Eu vou pegar esse retângulo e vou dobrar ao meio e depois ao meio de novo. Vou deixar essas partes aqui bem alinhadas. Vou colocar aqui um clipe para que ele não saia do lugar, tá bom? Aqui também vou alinhar as extremidades. E agora eu fiquei com um retângulo de 25 por 30 centímetros. Aqui é a dobra e aqui embaixo também. Então, a partir dessa base aqui para cima, eu vou medir 12 centímetros e vou fazer uma marcação. A partir dessa marcação aqui, eu vou traçar uma diagonal até essa outra ponta. Ela ficou assim. E agora eu vou cortar exatamente na linha onde eu tracei. Essa sobrinha aqui de tecido você guarda para fazer a alça de fechamento dela. Então, eu vou abrir aqui. E ela formou essa figura. Então, nessa figura aqui, a gente vai fazer algumas marcações para que ela fique com uma dobra perfeita. A primeira marcação que eu vou fazer é nessa parte aqui, ó. Tem essa parte aqui reta. Nas duas extremidades, eu vou ligar a extremidade na parte de cima. Depois de traçar dessas linhas, eu vou medir dessa borda para cá 15 centímetros e vou marcar também nos dois lados. E agora eu vou fazer uma marcação como se fosse um X sem riscar no meio, tá bom? Então, vou ligar esse ponto a esse e esse ponto a esse. Posicionar minha régua assim, de modo que ela passe pelos dois pontos e vou fazer uma marcação somente aqui, ó, desse lado e desse lado. Nesse meio aqui eu não risco. E agora eu vou marcar no sentido oposto. Alinho aqui e aqui. Agora, a partir dessa marcação, a mesma dos 15 centímetros, eu vou ligar até esse pico aqui. E agora eu vou arredondar essas extremidades aqui, tá bom? Eu vou usar um círculo de 20 centímetros para fazer esse arredondamento, que pode ser um prato, uma tampa, pode ser qualquer objeto que você tenha com esse diâmetro aqui, tá bom? 20 centímetros. Então, vou posicionar aqui
e vou arredondar essas partes aqui. Eu vou recortar. Aquelas sobrinhas de tecido que sobrou no recorte, eu fiz duas faixas de fechamento. Elas medem 19 por 5 centímetros, que é o dobro da largura do velcro que eu tô usando, tá? Esse velcro, ele tem 2,5 centímetros de largura. Então, dobrei ao meio e uma das bordas eu dobrei 2 centímetros, ó. Fiz nas duas. Vou usar também 15 centímetros de velcro. Ele tem um lado mais áspero, né? E um mais macio. Então, vou usar um de cada e vou usar também uma parte somente do lado macio, tá? Então, esse aqui eu vou colocar aqui e vou pespontar em toda volta, prendendo esse velcro. Aí, a mesma coisa eu vou fazer com esse. Vou costurar agora o velcro nessas alças, ó. Alinho aqui nessa parte de cima e trago, ó. Ela vai sobrar bastante, aí depois eu aparo essa sobra. Ó, vou cortar um pouco dessa sobra aqui, deixar só um pouquinho aqui, um pé de máquina, tá? Esse velcro extra eu vou prender no corpo aqui da bolsa, tá? Então, eu vou alinhar ele com essa marcação aqui, essa linha, em um dos lados. Vou encontrar também o meio para alinhar ele também nessa direção, tá? É o meio da peça. Vou colocar esse velcro aqui e vou fazer uma costura em volta prendendo. Então, vou colocar aqui, ó, o meio do velcro, mais ou menos, com essa marcação. Então, ó, com as alcinhas prontas, agora eu vou posicionar aqui na peça para prender, certo? Então, ó, no lado que tá já esse velcro aqui, que é um lado macio, eu vou colocar também o outro lado macio, tá? Então, ó, aqui tá o acabamento da peça. Eu vou colocar pra cá e vou prender ele aqui, virado para baixo, desse jeito. Vou fazer uma costurinha de segurança aqui, prendendo. E o lado áspero eu vou colocar na ponta oposta, tá? O acabamento tá aqui, então vou prender também. Olha, e mais um detalhe também, para pregar essa alça aqui, eu não vou alinhar o final dela com esse pico aqui não, ó. Ela ficaria assim, tá? Eu vou alinhar o final aqui, ó, da lateral com a minha peça. Desço um pouco até encontrar um ponto onde ela se alinha aqui, tá? Ela vai sobrar um pouco aqui e esse biquinho aqui eu posso até já cortar. Aí agora eu vou fazer uma costura prendendo. Ficou assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Só que essa alça, ela vai ficar assim, virada para baixo, né? Eu vou usar 95 centímetros de zíper. Vou destacar. Aqui eu encontrei o centro e aí eu vou medir mais ou menos o centro do zíper. Ele tem bastante folga, então não precisa ser tão exato. Vou colocar com os dentinhos virados para baixo e vou prender aqui. E vou fazer uma costura de segurança aqui em volta. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Olha só, vou trazer esse zíper para cá para iniciar a costura aqui da alça. Então, eu vou iniciar costurando aqui do final dessa alça. Eu não vou costurar sobre a alça. Eu faço uma pequena marcação aqui, ó, onde termina ela. E vou começar
a prender esse zíper daqui, tá? Aí aqui, da mesma forma, eu vou parar aonde começa a alça. Vou marcar aqui. Desse jeito. E agora eu vou colocar o outro lado. Vou medir mais ou menos aqui. Vou marcar o lugar da alça. Aí, em qualquer uma dessas laterais aqui, eu vou deixar a abertura para adesirar. Só não vou deixar nessa parte aqui, que é o topo dela. Vou deixar em uma das laterais aqui, ó, onde tem essa marcação. Então, eu vou medir aqui mais ou menos, mais do que a minha mão. Esse trecho aqui. E vou fazer uma costura mais rente aos dentinhos do zíper. Isso aqui vai facilitar o acabamento quando for para finalizar. Olha só, depois de colocar o zíper ficou assim. E agora eu vou usar 2 cursores para fazer o fechamento dessa bolsa. E colocar o cursor. Ó, é importante que deixe essa ponta aqui com bastante sobra nas duas extremidades. Então eu vou puxar aqui, não posso puxar muito porque ela vai ficar uma peça assim curva. Puxo só um pouco, o suficiente para passar o meu calcador aqui atrás, sobre o zíper. Aí agora eu vou costurar sobre o forro, coloco direito com direito aqui. Vou colocar alguns alfinetes só para que não saia do lugar. E aí, ó, lembra aquele trecho que eu costurei assim mais próximo aos dentes do zíper? Que foi esse aqui, essa costura mais de dentro aqui, ó. Foi só nesse trecho. Então agora eu vou costurar a partir do final dele. Não vou costurar, é aqui onde vai ficar a nossa abertura. Então vou pegar aqui do final, vou fazer a volta toda para aqui, ó, no início dessa abertura. Ó, chegando aqui eu vou dar uma paradinha, vou conferir o meu cursor, vou puxar ele aqui um pouco mais. E aqui, ó, a mesma coisa, eu vou levantar, puxar o meu cursor um pouco. E vou encerrar aqui nessa marcação. Então a peça já está quase pronta e para deixar ela térmica, eu vou utilizar o Etaflon. É esse material que tem uma manta PAC no verso e o direito dele é um aluminizado. Então ele tem o de 4 milímetros, que é o que eu vou usar, e também existe o de 2 milímetros, que é bem mais fino. Olha só a diferença deles dois. Então, esse mais fino, ele é mais fácil de manusear. Eu acredito até que para essa peça ficaria melhor, devido a ela ter muitas dobraduras.
Porém, como eu não tinha material suficiente desse mais fino, eu vou utilizar o mais grosso mesmo, tá bom? Então, nesse etaflon de 4 milímetros, eu cortei um retângulo de 54 por 46 centímetros, marquei o centro em todas as laterais com pique. No lado que mede 54 centímetros, a partir do pique, eu medi 10 centímetros para cada lado e fiz uma marcação. Então, vou fazer uma diagonal ligando essa marcação ao centro desse outro lado. Então, agora eu vou colocar dentro da bolsa, pela abertura que eu deixei aqui, em uma das laterais. Ele fica assim, ó, um pouco menor do que a peça. Então, eu vou enrolar e vou levar ajeitando, centralizando esse pico aqui com os picos também da peça. Então, ó, passando a mão aqui, você sente que ele tá centralizado. E agora eu vou fazer um pesponto aqui bem na borda, prendendo, começando aqui pela abertura, porque aí eu já ajeito aqui, vou fechar. E depois eu vou fazer uma costura sobre essas marcações aqui que eu fiz lá no início. Isso vai fazer com que esse etaflon fique preso dentro e também vai ajudar a fazer a dobradura da peça. Olha só, para fazer esse fechamento, eu vou dobrar o meu forro e vou trazer até cobrir essa costura aqui. Seguro no lugar e vou começar a pespontar. Olha, eu vou mostrar de perto como ficou os pespontos pelo lado direito. E aqui é a parte interna. E a nossa peça tá finalizada, vou colocar mais potinhos aqui. Esse aqui tem 1 litro de capacidade e esse aqui tem meio litro. Aí, para fechar esse zíper aqui, a primeira vez ele pode dar um pouco de trabalho. Então, você pode juntar assim, ó, que ele vem com mais facilidade.
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para ver mais fotos dessa peça e outras dicas de costura, a gente se vê no Instagram, @canal Maria Tissot. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever se não for inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo.